Eu sou a Nividei e hoje nós vamos falar a respeito do livro Todo Dia a Mesma Noite. Esse livro vem narrar aquele acontecimento de janeiro de 2013 na Boate Kiss, um incêndio ali. E é um livro muito pesado, já vou logo avisando, tem muita coisa aqui a respeito, né? Tem várias marcações que eu fiz, que eu vou ler aqui com vocês, que eu vou falar um pouquinho para te despertar, de repente, curiosidade para ler esse livro. Não dá para falar tudo, porque, gente, é muita coisa, são muitas histórias sendo abordadas aqui, mas eu vou tentar falar um pouquinho para vocês, para quem sabe te despertar a curiosidade. Esse livro eu queria ler há muito tempo, eu e um amigo, e ele acabou lendo e me deu o exemplar dele, inclusive, né? Fiquei muito agradecida, muito grata. Eu li esse livro em um dia, eu comecei a ler e eu não conseguia parar. A escrita da jornalista também é muito tranquila para ler, apesar de ser um livro angustiante. Você fica o tempo todo num sentimento de angústia, assim, tem vários sentimentos que vão vir aqui, mas vamos lá começar a falar um pouco a respeito desse livro. Então o livro vai iniciar contando a respeito de um médico do SAMU. Ele acabou de terminar ali o horário dele, ele vai para casa e inclusive um dos funcionários ali até fala para ele, nossa, que coisa estranha, né? Tem 7 dias que não há ocorrências aqui e eu acho que isso é um mau presságio. Ele não acredita nisso, é claro, né? Para ele, que bom que não está acontecendo nada, porque o SAMU está sempre atendendo alguma coisa ali. Ele vai para casa, ele janta com amigos, com a esposa e quando é de madrugada o telefone dele toca. Fala que houve um incêndio na Boate Kiss e que ele tem que ir para lá urgentemente. Não dá muitos detalhes, é lógico, o médico que está ali atendendo. E ele se arruma rápido, pega um táxi e vai até lá. De início ele acha que é tipo somente, sei lá, né, um ar-condicionado que pegou fogo, uma coisa pequena. Ninguém tem dimensão da gravidade da situação de início, né? Eles pensam que é um incêndiozinho qualquer, até mesmo o motorista do táxi que leva ele fala, não, isso não deve ter sido nada demais, né? As pessoas que estão assim exagerando, né? Porque ninguém até então tinha noção da gravidade do que estava. Quando ele chega até lá, tem vários jovens ali do lado de fora, transtornados, né? Pessoas ali deitadas na rua, esperando atendimento ou qualquer outra coisa. Ele chega e ele, assim, ele tá perdido no meio de toda aquela confusão, mas ele entra na ambulância do SAMU, começa a ajudar ali no atendimento, e enquanto ele tá tentando ajudar um jovem, vem outros jovens e coloca corpos, né, ali dentro, e ele fala, não, né, aqui eu tenho que ajudar, né, as pessoas que estão vivas, e os jovens estão tão transtornados que eles falam, não, mas olha aí, né, ela tá, né, com aparência boa, não é possível. Claro, né, eles estão em choque, então eles querem que alguma coisa seja feita ali com os amigos dele, mas infelizmente ali naquele momento, né, as forças elas têm que ser para resgatar o maior número de vidas possíveis. E aí tem várias histórias assim de tem um jovem, inclusive, que ele nem estava na festa, ele estava em casa, ele era um estudante de economia, se não me engano, e ele estava ali terminando um projeto, um orçamento, ele vai até a boate para entregar esse projeto, esse orçamento, uma coisa assim, e quando ele chega lá, ele se depara com o caos, ele vai tentar ajudar e acaba não saindo de lá de dentro com vida, né? Então, mesmo aquelas pessoas que nem estavam na boate, né, acabaram sendo vítimas também. Ninguém estava preparado para uma tragédia daquele tamanho lá em Santa Maria. Os hospitais não tinham leitos, né, para atender a quantidade de jovens, não existia equipamento suficiente, até mesmo para fazer a identificação desses jovens para poder transferir de um lugar para o outro era difícil. Então não tinha pessoal, não tinha pessoas para atender aquela grande quantidade. Um detalhe importante a mencionar aqui é o fato de que a maioria dos rapazes, eles estavam com algum documento de identificação nos bolsos, né? Normalmente no bolso da calça, né? Os homens guardam aí seus documentos de identificação. Já as mulheres, a maioria guarda em bolsas, né? Normalmente vai de vestido para festa, e aí muitas das bolsas acabavam se perdendo no meio, né,
do tumulto ali, então era difícil identificar a maioria das mulheres. Os corpos também aconteceu isso, mesmo aquelas que estavam de bolsa, às vezes quando você abria a bolsa tinha ali, sei lá, 3 documentos de identidade e o rosto cheio de fuligem, né, às vezes algo assim, então era difícil identificar essas mulheres, né, principalmente as mulheres por essas questões. Tinha, sei lá, 3 celulares, isso é muito comum, as garotas quando vão para a festa, né, levar a bolsa, põe a identidade da amiga, né, a habilitação ali junto, carrega, então para as meninas era muito mais difícil identificar por conta dessas questões. Nessas horas a gente vê que muitas pessoas se voluntariaram, muitos profissionais, principalmente profissionais da saúde, da polícia, dos bombeiros, então essas foram as principais profissões que se voluntariaram. Até mesmo a Polícia Rodoviária Federal se voluntariou ali, né? Pessoas que nem, assim, tinham a obrigação de estar ali, a não ser que fossem convocados, mas eles iam lá e se voluntariavam. Uma odontóloga se voluntariou ali para ajudar, né, a anotar as características das vítimas, cor de pele, cabelo, né, o pouco que tinha, né, de conseguir identificação ali, tatuagens, brinco, piercing, todas essas coisas. Aí nós temos uma história aqui que ela vai se passar durante a maior parte do livro, que é de uma garota que chamava Andriele. Os familiares dela, ela foi comemorar o aniversário nessa boate junto com algumas amigas, alguns amigos, e aí acabou, né, que a tragédia aconteceu. A mãe, quando fica sabendo, né, a família vai pro hospital, né, tanto a família dela quanto das amigas, elas são 4 garotas que foram juntas, e a família vai pro hospital, chega lá, descobre que tem uma Andriele e o nome é bem parecido, mas quando ela vai ver não é a filha dela, né, quando ela vê é um nome parecido, mas não é. Elas vão até um outro hospital onde acredita que a filha está, e aí lá o nome dela tá constando na lista, mas ela é instruída a ir para a parte de internação, preencher a papelada, essas coisas, só que quando chega lá, um profissional chega, né, uma profissional fala: você viu a sua filha? Como que você vai fazer a internação dela se você nem viu, nem reconheceu ela? Você tem que reconhecer a sua filha aqui primeiro. E aí ela tem que ir de leito em leito, ver cada uma daquelas vítimas para reconhecer a filha, né? Então, pensa o desespero dessa mãe, dessa família, tendo que ir ali de leito em leito, vendo as mais variadas, né? As mais queimaduras, pessoas entubadas, tudo quanto é jeito ali, né? O hospital lotado, e essas famílias tendo que ir de leito em leito para tentar achar. Em certo momento, um profissional fala: não, sua filha tá bem, né? Ela tá lá no coisa número 6. E aí um alívio se instala nessa família, eles vão correndo até lá, né? Meu Deus, né? Ela tá bem, ela tá bem. Mas quando eles chegam lá, não é ela, né? Quem tá no número 6 não é a filha deles. E eles ficam lá o tempo todo tentando procurar e vai até mesmo em lugares. Moça, mas você já veio aqui? Ela fala: não, mas deixa eu olhar de novo, porque talvez eu deixei passar, né? Você imagina a angústia, o desespero dessa família. Então era cerca de 3:30 da tarde e o nome dessas garotas ainda estava na lista daquele hospital, como, né, elas estivessem em atendimento ali. Uma certa profissional, um certo momento, aparece e fala assim: olha, eu devo te instruir, né? Se você não achou até agora, eu devo te instruir a ir até o ginásio é onde os corpos estavam, porque os primeiros pacientes, que foram os primeiros inclusive a falecer, eles foram mandados para lá, mas o nome às vezes não sai da lista, porque é tanta gente que os profissionais perderam o controle, assim, ó, eles não tinham mais o controle de quem ainda estava ali e quem já tinha saído. E passava das 7 da manhã, né, voltando aí um pouco, a gente vai ter isso também, né, vai lá na frente, volta, né, passava das 7 da manhã, quando eles decidiram que iam utilizar um caminhão para transportar a quantidade de vítimas, sabe, a maioria das vítimas estavam inclusive nos banheiros, tanto feminino quanto masculino, porque era o único local que tinha iluminação.
na boate, e eles acabavam indo para lá na tentativa de fugir, de respirar o ar ou de uma luz, né, que estava ali. Infelizmente eles acabavam morrendo encurralados ali dentro do banheiro. Eram muitos corpos, era difícil visualizar em meio à escuridão. Até essa foi uma das grandes dificuldades dos bombeiros ali no início da madrugada, quando eles tinham que adentrar o estabelecimento e as janelas estavam lacradas, então era muito difícil para eles visualizar. Então passava das 7 da manhã, eles decidiram que um caminhão ia levar os corpos das vítimas até o ginásio para poder organizar para identificação. E eram muitos corpos, e é narrado que cerca de 4 pessoas pegavam aqueles corpos até para causar assim, a menor quantidade de lesões possíveis. Essas pessoas, elas narram depois que elas ficaram com aquela sensação do peso dos corpos, sabe? A diferença do peso dos corpos, assim, uma coisa terrível, né? Que elas passaram ali. Por mais que elas estivessem ajudando, elas sabiam que alguém tinha que fazer aquele trabalho. Depois elas ficavam com aquela sensação, né, de carregar os corpos. E foram cerca de 8 viagens para levar toda a quantidade. Eles colocaram uma lona nesse caminhão, porque as macas todas estavam sendo usadas, né? Não tinha maca, não tinha leito, né? Que dirá macas ali para transportar esses corpos. Então eles improvisaram com uma lona e colocaram, em certo momento, teve que empilhar os corpos mesmo. Chegando no ginásio, eles separavam, né? Colocavam todos os rapazes numas fileiras, as moças no outro, para ficar mais fácil a identificação. E aí tiravam os pertences, celular, né, RG, e colocavam sobre a pessoa para poder a família vir e identificar mais fácil. E aí vem a questão, né, novamente, daquela identificação das moças. A maioria não tinha documento, as que tinham bolsa, tinha mais de um celular, mais de uma identidade ali dentro das bolsas. Aí vem uma coisa que é assim, ó, de duvidar, assim, ó, é de duvidar da humanidade. Em meio àquele trabalho ali, pensa, gente, assim, já era meio-dia, o cheiro estava muito forte ali dentro, tinha todo o sentimento de pesar, né? Todo aquele sentimento ruim dentro daqueles voluntários ali, dentro daqueles trabalhadores que estavam tentando ajudar ali a organizar para melhor identificação das famílias, tentando limpar o rosto das pessoas para poder ser mais fácil a identificação. E diante de tudo isso, em certo momento, uma das enfermeiras percebe um flash. Um jovem, né, funcionário da agente funerária, de uma agência lá funerária, estava tirando foto das moças, né, que estavam sem roupa ali, né, alguns corpos acabaram perdendo a roupa, né, queimou, algo assim. E aí o jovem rapaz estava tirando foto. Não, gente, assim, pensa bem, diante da tragédia, assim, do caos instalado, ainda acho umas pessoas desse jeito em todas, né, gente? É uma coisa assim, ó, terrível, que a gente pensa assim, ó, é de duvidar da humanidade mesmo. Mas aí eles, né, pegaram o celular, fizeram ele apagar, enfim, deram, né, um jeito nesse rapaz lá. Mas é assim, ó, é um sentimento revoltante que gera na gente de pensar, ai, eu nem tenho palavras, né? Aí você pensa assim, ó, acabou por aí? Não. Antes das famílias, de ser liberado para as famílias verem, né, tentarem identificar os seus filhos ali, tudo, né, seus entes queridos, foi liberado para quem? Os nossos políticos. E aí você acha que eles tiveram um bom comportamento lá dentro? Não. Eles com as suas comitivas, né, tirando foto ali, tipo, estamos aqui, né, estamos aqui na tragédia. Gente, vocês têm noção, assim, ó, tipo, vários e vários políticos indo lá para aparecer no meio da tragédia das pessoas. Aí quando liberou, né, depois de tudo isso, quando liberou para as famílias às vezes passavam 2 horas na fila esperando para poder entrar e tentar reconhecer. Algumas famílias reconheceram de primeira, outras mães estavam tão em choque que por mais que o nome batesse com documento, né, com tudo,
a pessoa não conseguia reconhecer de tão em choque que ela estava, né? Assim, o inconsciente querendo colocar como se aquilo não estivesse acontecendo, porque a partir do momento que você reconhece, né, se materializou ali aquela tragédia. Para algumas famílias, esse reconhecimento, os funcionários ali até narram que você via que por maior que fosse a dor, né, o fato de você enfim ter reconhecido, ter achado o seu filho era algo que, né, tipo, dava uma acalmada, né, ali nas pessoas, porque, né, tipo, achei, ou, tipo, é isso mesmo. Então, todo momento desse livro você vê, assim, ó, que o sentimento de tristeza, de angústia era muito grande. Daí lembra a família da jovem lá, da Andriele, que o nome estava na lista? Elas chegaram, né? A família chegou ali para reconhecer, estavam sentadas ali na arquibancada esperando para poder conseguir ir até lá. E de repente no nome, né, na lista dos que estavam no hospital, eles liam, né, tanto dos corpos ali, quanto, né, das pessoas que tinham falecido, quanto das pessoas que estavam no hospital. E aí eles leram, inclusive, o nome dela, e alguém falou para ela, falou, sua filha tá no hospital, né, o que você tá fazendo aqui? Ela fala, não, eu não encontrei ela lá, né? Então, pensa o quanto essas famílias sofreram, e não foi somente com a tragédia, o tempo inteiro, parece que é uma tortura, assim, né? Uma outra coisa que foi difícil para esse momento de luto dessas famílias é a questão de que os caixões eles tinham que ser lacrados em razão da toxicidade dessa substância que eles ingeriram, então, né, que eles inalaram ali, então os caixões tinham que ser lacrados. E é um momento do luto, é quando você, né, cai a ficha de que aquilo aconteceu, então essas famílias foram privadas de muitas coisas, né, a gente não tem nem noção de toda a dor. Foram um total de 233 vítimas, mas depois 9 pessoas faleceram, totalizando faleceram no hospital, né? Estavam internados e faleceram depois. Então foi um total de 242 vítimas. E aí nós temos que lembrar da burocracia que é morrer, né? Do preço que é morrer, porque não é simplesmente, né? Você morreu e agora, né? Tem toda a parte burocrática ali, inclusive exige dinheiro para isso. Aqueles jovens que moravam em outro estado tiveram que arcar com as despesas de levar os seus filhos para outro estado, né? Uma família ali teve que arcar com 5 mil reais só para transportar o filho para o estado onde eles estavam, né? Para a cidade onde eles eram. Tem também a questão de que um pacote funerário estava em torno de 10 mil reais, faltava vela, em certo momento começou a faltar caixão, vela, flores, né? Mesmo quando você queria comprar, não tinha, né? Um pai, inclusive, ele conseguiu o caixão para uma das filhas, mas teve que esperar para ver se conseguia para outra, porque senão elas tinham que ser enterradas até mesmo em lugares diferentes, em horários diferentes, porque os caixões tinham que vir de outra cidade porque ali tinha acabado. Acabou até mesmo a água mineral da cidade, então por mais que as pessoas estivessem colaborando ali do jeito que podiam, né, tinha pessoas que estavam levando inclusive comida para essas famílias, a prefeitura inclusive cedeu o espaço do ginásio para ser feito o velório de quem não tivesse lugar ou não tivesse condições de arcar, porque não tinha lugar para velar essas pessoas. Algumas igrejas cederam, né? Algumas escolas cederam espaço, mas a prefeitura também cedeu o ginásio. Mas aí vem a outra coisa negativa, né? Porque lá no ginásio qualquer um podia entrar, e aí sempre vinham aquelas pessoas que se alimentam da tristeza, da dor, da tragédia, sabe? Aqueles curiosos que vão ali somente para se alimentar da dor do outro. A esperança para a humanidade? Sim. Vários taxistas fizeram corridas de graça, tanto para levar familiares quanto para levar vítimas para o hospital de início. Então, várias pessoas, né, ajudaram a transportar os familiares. Principalmente os profissionais de, como eu disse, de saúde, de segurança, eles ajudaram muito. A população local, né, tinha muita gente que ajudava, então nem tudo está perdido, tem muita gente boa no mundo, mas também tem as pessoas idiotas, né, a gente sabe disso.
E aí outra coisa revoltante também é que vários religiosos aproveitaram desse momento para destilar o seu veneno, quer dizer, os seus discursos, né, a respeito do castigo divino, né, digamos assim. Então, além da pessoa estar lidando com a dor, ainda tinha que ouvir aquele sermão a respeito de que os pais não estavam cuidando dos filhos, ou que se os filhos amassem realmente os seus pais, eles não estariam ali naquela boate, né? Então, coisas terríveis foram ditas por pessoas assim que, poxa, elas deviam estar ali para acolher, né, essas pessoas e não para poder ficar apontando o dedo, mas enfim, né, aconteceu. Aí eu separei algumas coisas, né, algumas passagens aqui que eu gostaria de contar um pouco para vocês. Uma das que eu gostei muito é a respeito de uma profissional lá que chama Liliane, que no momento em que estava lá no ginásio, o secretário de saúde, né, o secretário de saúde do país, ele chegou lá, Alexandre Padilha, da época, e ele chegou para ela e ofereceu ajuda, né? Ele falou: você está precisando de alguma coisa? E o que ela responde é o que, né, o que eu falei, é de pessoas assim que a gente precisa, né? Ele: vocês estão precisando de alguma coisa ali no ginásio? Ela fala: eu não. Mas o senhor deve saber que os médicos estão implorando por respiradores nos hospitais, porque tem médico ambusando o paciente manualmente, no limite das suas forças, à espera de respirador. Aqui, como o senhor está vendo, não tem o que mudar, né? Então ali não tinha o que fazer. Lá no hospital estava precisando. E eu falei: gente, essa mulher é um exemplo, né? Outra coisa aqui é que a Força Nacional do Sistema de Saúde, né, o Sistema Único de Saúde, chegou a Santa Maria 10 horas depois da ocorrência do evento. Teve outras pessoas que, né, foram ajudar assim, né, o mais rápido que puderam, com helicópteros para transportar as vítimas para outros hospitais em cidades próximas. Então teve muita coisa assim, mas também teve esses que demoraram pra caramba, né? Aqui, né, que eu falei para vocês, a falta de caixão, a falta de vela, algumas famílias, né, mesmo que queriam pagar, não tinham. Outra coisa que eu citei aqui para vocês é a respeito, né, do motorista autônomo, que ele tinha 2 filhas, 2 genros, só conseguiu comprar um caixão para uma das filhas e estava esperando aí para ver se conseguia um outro caixão para outra filha, porque senão ele não poderia nem colocar, nem sepultar as duas no mesmo local. Daí uma outra coisa revoltante assim, ó, que eu acho que eu lembro, né, desse episódio 2 anos depois, no centro de um dos processos mais polêmicos em torno do episódio. Representantes do Ministério Público moveram contra os pais das vítimas uma ação contra calúnia e difamação, né, conhecido como a segunda tragédia da Boate Kiss. Porque esses pais, eles falavam a respeito de como algumas pessoas ali, funcionários públicos e também a prefeitura, né, todos esses agentes públicos, eles tinham também culpa na desorganização e algumas coisas que aconteceram depois da tragédia. E aí o Ministério Público moveu uma ação contra esses pais. Já não bastava a tragédia, né, em si. Aí vamos lá, algumas outras coisas importantes a ser consideradas a respeito dessa tragédia. Essa boate, né, inaugurada em julho de 2009, a casa noturna começou a funcionar sem que as obras no prédio tivessem sido aprovadas pela prefeitura. Outra coisa, ainda em 2009, a Prefeitura de Santa Maria constatou a necessidade de serem realizadas 29 modificações no interior do prédio da boate. Boa parte das adequações não tinham sido feitas, né, à época não tinham sido realizadas quando a boate começou a funcionar. Só em 2009, a Kiss foi multada 5 vezes por descumprimento de exigências legais, apesar disso continuou aberta. Em 2012, foi emitido um boletim de vistoria para renovação do alvará, estava com a licença operacional vencida e também sem o registro de anotação de responsabilidade. Em 2011, a boate foi inspecionada pelo Corpo de Bombeiros, que emitiu notificação de ocorrência referente aos extintores,
iluminação de emergência, saídas de emergências, mangueiras de gás, ainda necessidade de se criarem 2 saídas. O alvará foi renovado em 11 de agosto de 2011, apesar das pendências. No ano em que a vistoria não aconteceu, 3 funcionários da boate, sem nenhum conhecimento técnico, presta atenção nisso, instalaram na casa noturna espumas compradas em uma loja de colchão da cidade, para conter o vazamento de som, né, que era uma dos incômodos que eles tinham aí com os vizinhos. E aí vem o uso desse material com finalidade de isolamento acústico é expressamente vedado pela prefeitura. Por quê? Porque ele pega fogo, né? Grades de ferro utilizadas irregularmente dentro da casa noturna para organizar o fluxo de fila teve início em 2011. O incêndio na boate trouxe à tona sem números de contradições e de conflitos provocados por condutas consideradas omissas, negligentes, criminosas, respingando suspeição sobre diversos agentes públicos. Alguns laudos, né, não tinham, assim, quando eles faziam a vistoria, estava lá o que precisava ser feito. Aí quando saiu o alvará não tinha, né, essas pendências, algo assim, né, aconteceu também. Daí, olha, a falta de equipamentos e de bombeiros em número suficiente para o atendimento da ocorrência foi igualmente alvo de críticas após o incêndio. Santa Maria contava com um fundo municipal de requerimento do Corpo de Bombeiros, então eles tinham um fundo que repassava numa ordem de 2 milhões de reais para esse fundo, e entre as demandas que haviam para equipamentos de bombeiro era a compra de carros de luxo. Né, esse pedido foi negado, mas tinha assim, estava registrado o pedido, né? O pedido estava ali. Após a tragédia, o presidente do fundo pediu demissão. Então, nós vimos aí que existia um fundo para os bombeiros, eles não tinham equipamento nem nada disso. Assim, não tinham equipamentos suficientes para essa tragédia, né? Em dezembro de 2021, quase 9 anos após o incêndio na boate, o julgamento teve início em Porto Alegre. Lá em 2021, a tragédia aconteceu quando? Janeiro de 2013. As penas variavam de 18 a 22 anos de prisão. Daí, em agosto de 2022, teve uma reviravolta, onde a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu o recurso da defesa dos réus e anulou o julgamento, alegando a ocorrência de diversas nulidades e ainda cabe recurso, né, segundo aqui. Como não há uma data definida, o caso corre risco de prescrever e a gente sabe que já foram 10 anos, né, em janeiro desse ano foram 10 anos desse ocorrido. Outra coisa aqui, né, que eu destaquei que é importante lembrar, às 3 horas e 17 minutos, aqui vem falar a respeito de como ocorreu tudo, né? Então vai narrar como que foi ali. Às 3 horas e 17 minutos, o produtor de palco, Luciano, ele colocou uma luva na mão, era uma coisa que eles faziam ali no meio do show. Ele colocou uma luva na mão do vocalista Marcelo para o grande momento da noite, que era acionar os fogos de artifício através de uma espécie de sensor. É válido lembrar que uma chuva de prata é recomendável em áreas externas e ela custava em torno de R$ 2,50. Já os fogos indoor, ou seja, para ambientes fechados, custam em torno de R$ 50. E aí eles compraram qual? Esse de R$ 2,50, né? A faísca do fogo de artifício alcançou o forro, né, onde a esponja de isolamento acústico era feita de poliuretano, que não era indicado. As chamas se alastraram rapidamente, daí um segurança da boate pegou um extintor, mas ele retirou o lacre e não se sabe se eles realmente sequer utilizaram. Ele entregou para o vocalista, né, ali o extintor, mas o vocalista descartou e ele saiu correndo, na verdade, e não se sabe se o extintor realmente não funcionou ou se ele simplesmente saiu correndo e descartou sem manuseá-lo, né, porque não sabia ou porque o extintor não funcionou. Marcelo olhou para cima por alguns instantes e decidiu sair. Vamos embora, afirmou, abandonando o palco sem avisar o público sobre o incêndio, e ele foi à procura, né, de uma saída. Então ele não avisou o público,
Ele simplesmente falou, vamos embora. Ele disse que não avisou o público sobre o início do incêndio por ter pensado que o som do microfone fora afetado. Já o gaiteiro, né, estava com a sanfona no pescoço e quando ele foi tentar fugir, acabou que ele caiu sobre o objeto e ele não saiu com vida da boate. Superlotação, deficiência na sinalização de emergência, existência de guarda-corpos por todo o trajeto, inclusive na entrada da casa noturna, iniciou então uma correria ali. Aí vem falar aqui, né, de uma mulher que trabalhava no caixa da boate, ela achou que era uma briga ali, todo aquele tumulto, como eu disse, o vocalista não avisou o que estava acontecendo, ela fechou o cômodo para se proteger, mas acabou morrendo ali, né, ali naquele local. Não existia radiocomunicadores, né, então segurança da boate, eles não sabiam o que estava acontecendo. O que eles fizeram? Fecharam as portas, né, lacraram as portas e as pessoas falando, não, né, tá tendo incêndio, então demorou ainda, né, as pessoas saírem do local. Sem visibilidade para o palco, né, eles demoraram alguns segundos para poder liberar aquelas pessoas. Aí a última coisa que eu tenho para abordar aqui para vocês é a respeito de que familiares, depois passado um tempo, para poder tentar ajudar outros familiares, para poder não deixar que as pessoas esquecessem, né, do acontecido, para que não fosse ficar impune, eles fizeram uma tenda ali na praça onde eles, né, tentavam de alguma forma se fazer lembrar, não deixar que aquilo fosse esquecido. Então todas as quartas-feiras eles se reuniam ali e vocês não têm noção do que eles escutavam, né, das pessoas. Uma das pessoas que passavam por ali falou o seguinte para os pais, né, dessas vítimas: vocês só pensam no próprio umbigo. Todo mundo morre um dia. O que querem com isso? Vocês estão parando a cidade. Gente, vocês têm noção que uma pessoa falou isso? Né? Aí o outro: os verdadeiros culpados pelo que aconteceu são vocês, pais, que não sabem onde os filhos estavam, que deixaram que eles frequentassem boates. Olha só. Está na hora de libertarem seus filhos, deixá-los em paz. Aí uma mulher abordou uma mãe e falou: o que você faz aqui? Né? O que você está fazendo aqui? Ela respondeu: eu estou lutando, né, pela memória da minha filha. Tá, mas ela morreu, né? Aí ela: sim, ela morreu. Ela não vai voltar. Ela falou: mas eu não quero que aconteça de novo. Né? Ou seja, ela não quer que aconteça com outras pessoas. Se ela estivesse em uma igreja, poderia ter sido diferente. Mais uma vez, né? Aí a mãe dessa garota, né, a mãe da vítima, falou assim: a senhora está bem? Né? E ela falou: tô, por quê? Né? A senhora se sentiu melhor despejando sua raiva em mim? Achei isso incrível, né? A mulher ficou muda. Ela falou: a senhora tem filhos? Ela tem, claro. Deus me livre se acontecesse isso com a minha filha, eu morreria. Então chega em casa e dá um abraço nela, porque eu não posso fazer mais isso. Então, assim, é um livro difícil de ler. É difícil de ler pela angústia, pelos sentimentos que geram na gente. Eu acho que eu demorei demais fazer essa leitura. É um livro muito importante, é um livro que eu acho que, assim, e é um acontecimento, né, do nosso país, a gente não deve deixar esquecer, né, passar batido, ou mesmo que outras coisas parecidas aconteçam. É bom a gente ler e refletir a respeito também das atitudes humanas, né? Acho que principalmente, acho que o maior reflexão para fazer nesse livro é a respeito de como as pessoas se comportam, como nós devemos nos comportar, né, diante dessas tragédias, diante desses acontecimentos. Espero que vocês tenham gostado, né, desse pouco que a gente falou aqui a respeito do livro. Se você quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.